Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos de novo fazendo um vídeo sobre o nosso curso de Bíblia. Se você não é inscrito no meu canal no YouTube, vá lá, se inscreva, visualize o vídeo, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos e parentes. Hoje nós vamos continuar o nosso Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 2, versículo 23 a 28. É aquela passagem em que os discípulos de Jesus colhem e comem espiga de milho no sábado. Os fariseus, obviamente, criticam Jesus, porque não podia fazer nada no sábado, né? Jesus defende os seus discípulos, porque Jesus é que é Senhor do sábado. A lei de Moisés permitia pegar espigas com as mãos para comer, se você passasse perto do milharal alheio de outra pessoa. Mas não podia cortar com a foice, cortar muitas, só o básico para comer. Mas não no sábado. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 26. Na tradição deuteronomista, que é uma tradição diferente da tradição sacerdotal, da javista, da eloísta, porque são 4 tradições fundamentais do Pentateuco. A tradição javista, que chama a Deus de Javé. A tradição eloísta, que chama a Deus de Elohim. A tradição sacerdotal, que é do exílio da Babilônia. A tradição deuteronomista, que é do reino de Israel, reino do norte. Na tradição deuteronomista, que é mais antiga, o sábado era para o descanso da pessoa, para o descanso humano, como está no capítulo 5 do Deuteronômio. Já na tradição sacerdotal, que é do exílio da Babilônia, o sábado é mais para o culto, é dedicado a Deus, ao contrário da tradição deuteronomista, onde o sábado era para o homem. É essa tradição que Jesus segue, porque Jesus é do reino do norte, né? Ele é da Galileia, que é o antigo reino do norte de Israel. Depois do exílio da Babilônia, o exílio dos judaítas de Judá, ele aconteceu de 586 a 536 a.C. Foram 50 anos de exílio. Jeremias fala 70, mas simbolicamente. Foram 50 anos no exílio. Depois do exílio da Babilônia, depois de 536 a.C., o sábado ganhou muita importância, porque o sábado identificava o israelita. Quem seguia o sábado era israelita. Então era um sinal de identidade. É o Shabat. Shabat. Era sinal da glória de Deus. Era o sinal de um tempo de glória sem fim. Era o sábado, né? O preceito do sábado era mais importante do que os outros preceitos todos, juntos. Eram 613 preceitos, 365 regras para você seguir e o resto proibições. Mas o sábado era o mais importante preceito da lei de Moisés. No sábado havia 39 trabalhos proibidos. Só que como é que eles fizeram a lei com muita meticulosidade, com muito preceito mínimo, né? No sábado eram 39 trabalhos proibidos. Se você multiplicasse 39 por 6 cada um, eram 234 atividades proibidas. Então era difícil de seguir a lei. Não era qualquer pessoa que tinha a capacidade, a disponibilidade de seguir tantos preceitos. O pessoal do sul de Judá seguia mais, estava perto do templo. Agora o pessoal do norte, da Galileia, da Samaria, não seguia esses preceitos todos. Com o tempo, o sábado, que significava memória de libertação do povo, de descanso, passou a ser um jugo pesado, algo difícil de cumprir, algo que era para a injustiça, para a angústia da pessoa. Os discípulos fazem caminho arrancando espigas. Então a tarefa de Jesus e a obra de Deus não tem descanso. Ela continua sempre, né?
João fala isso no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho, Jesus fala, né? Então, Deus não descansa, é só um modo de falar, né? É só um modo de falar, nós já refletimos sobre isso, né? Então, fazer caminho, arrancando as espigas, é um novo caminho que vai destruindo o velho caminho. Porque o nome da igreja, no começo, era O Caminho. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O primeiro nome da igreja católica era O Caminho. Depois foi mudando, né? Foi mudando. Passou a ser de igreja cristã, depois Santo Inácio de Antioquia chamou as comunidades cristãs reunidas de igreja católica no ano 110. Então a questão da importância do caminho. Para os fariseus, a lei de Moisés, que eles chamavam de Torá, é um conjunto de mandamentos e proibições a serem seguidos ao pé da letra. Então, a Torá é identificada com a lei. É o final do Êxodo, 19 em diante do Êxodo, todo o Levítico, o capítulo de 1 a 10 do livro dos Números e todo o livro do Deuteronômio, praticamente. Essa aqui é a lei de Moisés, a Torá. Para Jesus, a Torá é diferente. A Torá não é lei, porque a palavra Torá significa, na verdade, ensino, instrução. Então, essa é a perspectiva de Jesus em relação à lei de Moisés, a Torá. Não é um conjunto de regras simplesmente, né? É um conjunto de vivências, um conjunto de práticas que nasce da vivência, da vida das pessoas e das necessidades das pessoas. Essa que é a Torá para Jesus. Nos versículos 25 a 26 do livro, do segundo capítulo de Marcos, ele diz que Davi e seus companheiros comeram dos pães da proposição, que eram os pães consagrados para o sacerdote. Ninguém podia comer. Não podia comer, era pecado grave comer aqueles pães. E, no entanto, Davi foi lá e comeu. Ele estava com fome com seus companheiros, passou lá e comeu. O que os rabinos falam, os judeus falam? Eram pães que iam ser abandonados porque já iam ser consagrados outros pães no sábado, mas Jesus fala de uma maneira diferente. Para Jesus, era necessidade e o homem é mais importante que o sábado. Ao citar esse texto, Jesus se solidariza com seus discípulos. Eles estão com fome, podem comer no sábado. Essa passagem de Davi, que ele come os pães consagrados, está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 21. No comecinho do capítulo 21. Na verdade, o sacerdote é Abimeleque, não Abiatar. A gente não sabe por que eles trocam, confundem, né? Se enganam, mas o sacerdote que estava lá, no livro, que fala o primeiro livro de Samuel, era Abimeleque e não Abiatar. Na visão judaica, Davi teve aquela atitude de comer aqueles pães porque ele estava fugindo de Saul. Saul era o rei, Davi era o ajudante de Saul, mas Davi era mais famoso, era mais querido do que Saul. Saul tinha ciúme de Davi. Aí Saul procurava matar Davi. Então, fugindo de Saul, ele teve fome com seus companheiros, os pães iam logo ser substituídos por outro, essa que é a visão judaica, né? Então, Davi podia comer os pães da proposição, os pães são consagrados. É igual alguém chegar no sacrário, pegar as hóstias e começar a comer as hóstias, né? Consagradas, numa outra dimensão, né? Nossa dimensão cristã católica. Mas, para Jesus, não. Jesus elogia a liberdade de Davi, ele tem liberdade em relação à lei. Ele come aqueles pães. A necessidade humana é que é o critério de interpretação da lei, e não simplesmente a regra da lei, a letra da lei. A lei é importante para o homem, para o bem do homem. Quando Deus criou o mundo, o sábado foi um dom para as pessoas humanas, um descanso, e não um jugo pesado para ser seguido. O versículo 28, capítulo 2, realça a divindade do Messias. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. No Antigo Testamento, só Deus tinha poder sobre o sábado. Agora, no Novo Testamento, Jesus tem poder sobre o sábado. Então, Marcos está querendo dizer que ele é Filho de Deus, que ele é divindade no nosso meio. O sábado é o dia mais importante para o judeu, mas aos poucos,
a comunidade cristã foi valorizando mais o domingo, que é um dia a mais. A plenitude é o primeiro dia do novo tempo, é o 8º dia, que é o domingo. Então, para nós cristãos, o domingo é mais importante do que o sábado. Por isso, nós celebramos a Eucaristia basicamente no domingo. Então, esse é o nosso texto de hoje, é a nossa compreensão, interpretação do capítulo 2 de Marcos, nos versículos 23 a 28. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.